Marcelo, você é de Barueri, então? Eu sou de Barueri, sou de Barueri. Nascido lá? Nascido em Barueri, fiquei muitos anos lá. Barueriense. Sou barueriense, é. Barueri, é difícil de falar. É difícil. Por isso talvez não tenham tantos no mundo, né? As pessoas mudaram já. Não, mentira, é uma cidade importante aqui da Grande São Paulo, né? Você é de Barueri de antes do Alphaville. Sou, tudo, né? sim, Alphaville. Você viu nascer o Alphaville? Foi, exatamente, é. Ele nasce na década que eu nasci. Ah, é? É, 1970. Vocês são por ali. contemporâneos, são da mesma Somos, época, contemporâneos. Nós ajudamos a cidade a melhorar. Nós nascemos juntos e fizemos a cidade crescer. Não, Você começou a fazer teatro lá em Barueri? Foi. Na verdade, lá não tinha teatro, né? Eu tive que sair de Barueri para poder estudar. Garoto ainda, para poder fazer cursos de teatro em São Paulo, tudo. E quando a prefeitura, em 1989, lançou os cursos de arte, eu fui o primeiro professor de teatro da prefeitura. Então eu tenho muito orgulho disso, porque eu também considero ali o meu passo para me tornar um profissional da área. Então, já são 26 anos. Então, mas aí você já entrou como professor. E onde Como é que professor. Você aprendeu Pois para é, ser professor? Eu era garoto ainda, eu tinha 19 anos. Não, então, mas aí tinha feito... Puxa, Macunaíma, tinha feito uma série de outras oficinas. Eu cheguei a entrar na época, até hoje tem, mas um curso que, especialmente para... Eu não conhecia nada quase de teatro, mas um curso do Emílio Fontana. Lembra do Emílio Fontana? Até hoje. Agora acho que até uma faculdade, se não me engano, de teatro. E era um curso livre que ele dava em São Paulo. Então eu pegava o trem em Barueri e vinha estudar em São Paulo. E voltava lá. Vida dura. Vida dura, tem que passar por cada uma. E profissionalmente? Aí você foi ser professor de teatro, e primeira peça que você considera, vamos dizer, que é o teu passo inicial na profissão? Olha, aí eu fazia... lá em Barueri, eu dirigi um espetáculo ainda de forma amadora, mas dentro da oficina, chamado Viúva Porém Honesta. E eu estou falando isso por uma coisa interessante. A gente vai fazer... no final de novembro, depois de 24 anos da estreia dessa peça, uma leitura pública com o mesmo elenco. Com o mesmo elenco? Que assim, ninguém se formou ator, ninguém seguiu a carreira, mas aí você tem um médico, um policial, tem um profissional liberal, um jornalista, um servidor público. Conseguiu juntar novamente? Conseguimos novamente Facebook. Bom, eu ainda trabalho em Barueri, eventualmente, com vários programas de leitura, de teatro mesmo, então eu eventualmente encontro essa galera. E nós nos reunimos e decidimos fazer novamente a leitura. Vai ser emocionante. Vai ser muito legal, nós já temos ensaiado por aí. E aí, assim, e depois eu fiz EAD de qualquer maneira, né? Mas antes da EAD eu já atuava com alguns espetáculos, eu fiz um Dário Fo com o Sérgio Coelho, que depois se tornou crítico e agora voltou a dirigir também. Sérgio Salva Coelho. Sérgio Salva Coelho. Fizemos o Senhorita Júlia também, e várias outras coisas nessa época. Depois entrei para a EAD e aí fiz... E aí foi. Fui embora, coisas da EAD. Paralelo à EAD, eu dirigi o Departamento de Cultura de Barueri também. Então eu tinha essa vida dupla, uma vida dupla. Vidas duplas são sempre emocionantes. Mas era muito gostoso. E depois aí fui fazendo uma série de coisas, de espetáculo, dirigindo e tudo. E aí cinema, televisão e tudo. E agora estou aqui. E a gente vai piorando, vai se tornando estúpido. E estamos aqui com Estamos aqui falando agora do La Estupidez. Que nome é esse? La Estupidez. Pois é. Rafael Spregelburd, que é um argentino, que fala da estupidez humana de uma forma brilhante. É assunto para mais de metro, né? Com certeza. Porque a gente vive uma situação, não só no Brasil, no mundo todo, de tantas... se a gente só falar em guerras, só falar no preconceito, na falta de relação com a diversidade, a gente já sabe que ainda é muito estúpido, não é? Então é um tema que vem da Argentina e pode ir para qualquer lugar do mundo. No Brasil, nós não temos nem o que discutir se ele não cabe. E ele fala da estupidez de forma brilhante, e o Otávio Martins, que é o nosso diretor, e que também é dramaturgo. Grande Otávio Martins, aliás, super ativo também. Esse cara o Otávio é um workaholic no trabalho. Gasolina todo dia. Ele dirigindo lá a Estupidez, ensaiando com o Jô, o Trolley Cresta, que vai estrear agora. Então ele fazia também jornada dupla, aí é um maluco. É jovem. É jovem. É jovem. É jovem, exatamente. E ele adaptou esse texto do Spregelburd junto conosco, com os atores, improvisando e tudo, mas especialmente com o olhar
crítico dele, trouxe esse texto argentino para o nosso cotidiano. Cotidiano porque é uma comédia que fala de cotidianos, para o nosso cotidiano brasileiro. Aí, mas o Otávio que conheceu o espetáculo lá na Argentina? Eu não sei se ele chegou a ver o espetáculo, não sei. Faz muito tempo, na verdade, que ele me convidou para fazer a peça, e aquela história, né? O nosso ofício é o ofício do sim, né? Porque você tem que falar sim, porque você não sabe quando vai sair o patrocínio, se você vai poder, se não vai, e em geral as coisas vão dando certo, né? Porque isso, a gente quer fazer e todo mundo... E aí, depois de um tempo, faz mais de um ano já que ele me falou desse espetáculo, desse texto, e a gente conseguiu se encontrar para fazer a peça. Mas eu já trabalhei com ele em outros espetáculos. Agora, legal vocês terem mantido lá estupidez. Né? Porque fica não portuguesou. Tipo, não, fica um estranhamento aí. Fica um estranhamento. Na verdade, é lá estupidez, mas a peça se passa no Texas. Se passa no Texas. No Texas, final da década de 1970, começo de 1980, naqueles motéis americanos. Estrada, aquela coisa, aquele filme americano. Exatamente. Aquele monte de porta. Assim. Que os personagens, exatamente isso, os personagens se encontram, são 25 personagens. 25 personagens. Em 5 atores. Então, cada um de nós faz 5 personagens. É uma 5 cachês, delícia, claro, né? 5 cachês, isso é bom. Natural, não é? E aí a gente tem esses quartos, né? Os 5 quartos, que na verdade, na montagem, é um quarto só, que as pessoas, os personagens vão se revezando, falando os números e tudo, e vai dando essa ideia de que todos estão no mesmo... Né? Exatamente, no mesmo motel, vários quartos. É como se a câmera tivesse indo de um para o outro, voltando. Exatamente. Tal, né? Então tem situações fora do motel que a gente ouve o que está acontecendo, que dialogam com quem está dentro do quarto. É muito interessante, é muito interessante. Agora, tudo acontece ao mesmo tempo, na mesma hora, sim. Vamos dizer assim, o que está acontecendo tem um dia de diferença. Começa numa noite e termina no outro dia, a peça. Então, mas é tudo acontecendo. São simultâneos. São simultâneos. Estão acontecendo. São simultâneos, Então, quer dizer, deve ser... Então, você troca de personagem várias vezes. De roupa. Volta para aquele personagem. Exatamente. Isso é um espetáculo à parte lá atrás, que a gente devia botar uma câmera um dia, porque é muito divertido você ver cada um pôr a roupa e tirando e colocando, e a camareira ajudando, e põe uma peruca e tira, aí põe a peruca errada, não é essa agora, tira aí. Nós acabamos de estrear, então a gente ainda está se sintonizando com algumas trocas. E aí é mais divertido ainda. Então aí corre pra cá, a entrada não é por aqui, é do outro lado e tudo. E a plateia vê tudo certinho. Tudo bonitinho. Isso que é bom, né? E aquela loucura lá atrás, ninguém sabe o que está acontecendo. Feteando lá atrás. Exatamente. É uma delícia, né? E a chance de fazer 5 personagens, né? Porque aí você vai um pouco pra farsa, né? Para poder contar essa história também. Então, por exemplo, eu faço um japonês, eu faço um adolescente, um cientista velho, um policial... E o outro já nem lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar que são 5. Falta um. Falta um. Então, assim, o outro também faz um marchand, depois um policial, aí faz um outro adolescente. Agora, esse motel americano, os motéis americanos têm uma conotação diferente do que dos nossos motéis. São aqui. Os nossos motéis aqui, a gente sabe para que eles são. Os motéis lá não, são hotéis. São hospedagem rápidas, exatamente. Né? O cara quer passar a noite na beira da estrada. Baratos, mais baratos, exatamente. Então, não tem essa conotação que tem aqui. Não tem. Quer dizer, deve ter gente solitária, deve ter casais, deve ter tudo. Na nossa história, nós temos um casal de golpistas, que são marchands. Deve ser bárbaro. Golpistas são sempre maravilhosos. São sempre legais. Que querem vender um quadro que, na verdade, é falso. Não é nem falso, é um quadro que nem existe, está pagado praticamente. Eles têm que vender tentar vender para 2 empresários. Um do ramo de petróleo e outro empresário japonês. Para ganhar muitos milhões de dólares. Paralelo a isso, no quarto ao lado, tem os policiais que tem uma outra trama com relação ao dinheiro, que depois passa a ser esse dinheiro aqui no quadro, enfim. E tem, paralelo a isso, lá um cientista que descobriu a fórmula, descobriu os segredos, calculando, estudando, de uma grande fórmula famosa que fala do final do mundo. Então tem um diálogo muito interessante entre a ganância dessas pessoas, desses personagens, que são completamente malucos,
e o final do mundo, o final dos tempos. Então, esse diálogo é muito interessante. A ganância pelo dinheiro, o que é que você faz pelo dinheiro, o que é que você faz pelo outro, o que é que você não faz. Então, isso é bem interessante. Então, o que você está dizendo são várias, vamos dizer, nuances de estupidez. Cada um deles tem uma nuance diferente, tem uma forma diferente de estupidez. Exatamente. A estupidez é vasta, né? É muito vasta. É muito vasto. A gente fala, né, que é porque lá é estupidez, porque o ser humano sempre consegue se superar. Impressionante, né? Quanto mais se evolui, mais se involui. A gente volta para lugares que a gente já achou que tínhamos superado, né? Faz tempo. Falou, não, conheço um monte de coisa de novo. Aí você fala, não, vamos lá, né? E não pode desistir. E tem uma característica interessante na direção do Otávio, que é justamente, quer dizer, a comédia tem essa função maravilhosa, né, de espetar quando você está um pouco mais com a guarda aberta. Isso é maravilhoso. De repente o cara fala uma coisa que você fala... é disso. Eu achei que era para eu rir, exatamente. E a peça, o texto original e a adaptação do Otávio tem muito disso. E nós temos... figurinos dos anos 80, nós temos trilha sonora. Daqui a pouquinho, figurinos lindos. Trilha sonora dos anos 80. Então a gente tem esse universo das séries norte-americanas dos anos 80, que é muito interessante, aquelas ombreiras, né, os mullets, aquelas coisas todas que o mafioso é um outro que eu faço. Agora eu lembrei. Porque eu lembrei do quem são os outros estúpidos que estão faltando, mas são os mafiosos, né? Que eu e o Tiago Adorno fazemos, que são, na verdade, mafiosos que querem emplacar uma nova cantora pop. Né? Então, dos anos 80 também tem essa questão. O filho do cientista é um drogadito que é do ramo da música e que está devendo para eles. Então, as tramas vão se fechando nesse sentido. Vão se entrelaçando. É muito legal. E todo mundo hospedado, obviamente, no mesmo motel, que é o mesmo hotel. Né? É muito legal. Vamos ver umas fotos aí, nós estamos falando La Estupidez, está no Teatro Porto Seguro, às quartas e quintas, não é isso? Quartas e quintas, 21 horas. Ali, olha que figurino são esses, Tiago Adorno, tem a Juliana Araripe, eu ali no meio, Chris Wesson. Você com aquele jaleco amarelo ali? Exatamente. Ali, não ia reconhecer nunca. E aquele cabelinho, meu. Maravilhoso, Donald né? Trump. Maravilhoso. Exatamente, Ali está o Lucas Salles, que não faz mais o espetáculo com a gente. E que agora quem faz é o Tiago, outro Tiago. Temos o Tiago Adorno e o Tiago Albanese que faz os personagens. Já dobrava com o Lucas, porque o Lucas trabalha num programa de TV, que não conseguiu conciliar os horários e tudo. Exatamente, Exatamente. Então o Albanese que faz os personagens. Os figurinos são do Agnaldo e da... Agora esqueci o nome dela, meu Deus, como é? Você esquece até o seu personagem. Eu esqueci do personagem, que eu vou lembrar, ela não vai me acusar, né? De esquecer o nome dela. Bom, tanta gente na equipe, a produção é do Ed Júlio, que é da Baobá, direção e adaptação do Otávio. Pelo que eu vi, são 5 atores, cada um deles faz 5 personagens, são pelo menos 25 figurinos. São pelo menos 25 figurinos, E tem muito mais mudança ainda, de troca de roupa e tudo mais. Quando a gente está falando de figurino, está falando de figurino, peruca, por exemplo, né? Muita peruca, né? Capacetes policiais, capacete, óculos escuros, bota. Então tem detalhe de bota. Os figurinos são incríveis, são lindos. Tem muita coisa ali que nem está muito no espetáculo, que já se transitou para outra coisa. Então, tem kimono, tem paletó, sapatos, às vezes é um detalhe só de chapéu, tem muito chapéu também. Poxa, é muito legal, é muito legal. É incrível a pesquisa que eles fizeram da década lá, transitando de 70 para 80. E de cada personagem, porque eles são completamente diferentes uns dos outros. E é tão engraçado você ver hoje esses figurinos, né? Dessa década de 70 e 80, são curiosos. A gente não chegava a usar exatamente aquilo, mas a gente usava coisas que você nossa, o meu cabelo era daquele jeito, aquela ombreira que eu usava. Nossa, eu usei calça boca de sino. Exatamente, aí você fala, hoje virou um figurino. Hoje virou figurino. A gente competia até para dizer, a boca de sino tinha que chegar até o bico do sapato. Era uma coisa, tinha toda umas regras. Não, e a trilha, né? A trilha dos anos 80...
A gente fala de Duran Duran no espetáculo, por exemplo. Entendeu? Quem vai competir com Duran Duran? É muito bom, essas coisas. Para quem tem a nossa idade, sabe bem. Para quem viveu essa época, né, tem um sabor especial, né? Recorda, né? E a gente deixa na sala as trilhas sonoras dessas séries americanas e a gente vê que as pessoas vão identificando, né? Que, essa era de tal série, essa de tal série. Ai, que legal. Fala assim, nossa, você conhece essa? Eu falei, conheço, assisti muito essa série, né? Chips, lembra do Chips? Nossos policiais são baseados no Chips. California High Patrol. Exatamente. Nós somos policiais californianos, né? Californianos. Vocês são Chips. Somos Chips. Então, lá Estupidez, quartas e quintas, Teatro Porto Seguro, às 21 horas, né? Sim. Fica lá até quando? Até dezembro. Até começo de dezembro. Temporada boa, hein? Temporada longa, boa, para dar tempo de todo mundo ir assistir. Legal. Então, é na Alameda Barão de Piracicaba, né? Barão de Piracicaba, isso, tem estacionamento, tem estacionamento, teatro. Um café excelente, pode chegar antes. Exatamente. Eles colocaram lá o site. O teatro é super confortável. Atrações / lá Estupidez. Teatro lindíssimo, né? E que deu super certo, né? Uma frequência muito boa, bastante público. Muito. A gente já fez a segunda semana, agora vamos para a terceira semana e tá excelente, né? Assim, o público enchendo a casa, é muito bom. E é legal saber que é um lugar propício, bonito, agradável, que você vai para ver um bom espetáculo, ver bons shows, né? Tomar um bom café. E sai de lá melhor, sai de lá transformado. Acho muito importante isso. Como foi transformada aquela região. Aquela região, exatamente. Marcelo, que bom que você veio aqui. Adorei te rever. Isso não demora mais 10 anos para voltar. Tá certo, agora, vamos combinar. Adorei. Compromisso, hein? Obrigadão, cara. Eu que agradeço.